Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o romantismo brasileiro. Nós vamos trabalhar um pouquinho do romance regionalista. Bem, o romance regionalista, às vezes, ele é confundido ou ele é classificado como rural ou sertanejo. Ele é uma tentativa de caracterizar as grandes regiões do país, mostrando a sua linguagem, as suas peculiaridades, a sua vegetação, a ambientação, enfim, os tipos e os costumes do que se tinha na época. Tá? E nós vamos falar agora de alguns autores. Bernardo Guimarães vai ser o primeiro deles, porque ele é o primeiro autor a escrever uma obra que vai dar início a esse romance regionalista brasileiro, tá? Ele é autor de 10 títulos, ele é influenciado por Alexandre Herculano. A obra que vai iniciar o romantismo regionalista no Brasil é o Ermitão de Muquem. Das fortes intenções nacionalistas, o Ermitão de Muquem focaliza o interior de Minas Gerais e Goiás, sua paisagem, seus tipos humanos, costumes e sua linguagem. O autor se esmera nos detalhes e revela a nossa natureza em todas as suas formas. A história, que só virou livro em 1859, embora o prefácio date de 1858 e tenha circulado em folhetins a partir de 1866, narra o início de uma romaria que ocorre na região, até hoje, há quase 300 anos. A Romaria de Nossa Senhora da Abadia do Muquem, mais popularmente conhecida como Romaria do Muquem. Enredo gira em torno de Gonçalo, homem destemido e passional que alterna o posto de herói e de vilão e acaba como mártir, o amor e do destino. É dele também a obra O Seminarista. O Seminarista é a narrativa da trágica história de amor de Eugênio, forçado pela mulher a seguir a carreira sacerdotal, e Margarida, que se mantém solteira, fiel a seu amor de infância. Ao concluir os seus estudos no seminário, o padre retorna à terra natal e reencontra a amada. Juntos experimentam um intenso momento de paixão. Ela, enferma, em pouco tempo vem a falecer. Ele, em estado de choque, enlouquece e não consegue celebrar a sua primeira missa. Outra obra importante de Bernardo Guimarães é A Escrava Isaura. O sucesso do romance A Escrava Isaura garantiu ao autor tal popularidade que ele chega a fazer apologia à abolição da escravatura, embora com cautela para não desagradar seu público conservador. Talvez por isso Isaura, a heroína, seja uma escrava branca, contrariando o que efetivamente existia. Segundo o modelo maniqueísta adotado pelos colegas românticos, Bernardo Guimarães também constrói personagens plenas e previsíveis, com heróis idealizados como Álvaro e vilões que representam a própria encarnação da maldade, como Leôncio. E o próximo autor que nós vamos estudar é José de Alencar. Bem, José de Alencar se encaixa aí nas 4 categorias do romantismo brasileiro, né, da parte de prosa, porque ele escreve para as 4. Bom, ele tenta sim fazer um retrato, na sua obra regionalista, ele tenta fazer um retrato das regiões mais afastadas da corte. As suas obras mais famosas dentro do romance regionalista são O Gaúcho. Focalizando a região sul do Brasil, tendo a Revolução Farroupilha como pano de fundo à narrativa, O Gaúcho é o primeiro romance regionalista de José de Alencar. Narra a história de Manuel Canho, um adolescente cujo pai, um grande conhecedor de cavalos e referência masculina para o filho, morre assassinado. O garoto detesta o padrasto e vive cultivando o anseio de um dia vingar a morte do pai, mas a vida acaba lhe ensinando a perdoar. Também é dele a obra O Tronco de Ipê. O Tronco de Ipê descreve a ascensão social de um rapaz pobre, Mário, que vive desde pequeno na fazenda ao lado de sua prima Alice, com quem se envolve. Ele descobre que Joaquim, pai de Alice, foi quem assassinou seu pai e se desespera. Não poderia casar com a filha de alguém que lhe fizera tamanho mal. Nos moldes românticos, tenta o suicídio, mas o negro Benedito, uma espécie de curandeiro que mora em uma cabana próxima ao tronco de uma
de um outrora frondoso ipê, símbolo da decadência da fazenda, impede que o rapaz tire a própria vida. Ele conta-lhe a verdade, um segredo de família. Joaquim não matara seu pai. Ele fora levado pelas turbulentas águas do Boqueirão e estava enterrado junto ao tronco do ipê. Aliviado, Mário casa-se com Alice. Também é dele a obra Tio. Tio é ambientado em uma fazenda situada no interior paulista. Na obra, o autor retrata o comportamento, o vocabulário e o estilo de vida do homem do campo, idealizando o cenário, os personagens e os sentimentos. O enredo se desenvolve em torno de um grupo de adolescentes, Berta, Miguel, Linda e Afonso. Berta é a protagonista, que recebeu o apelido de Tio enquanto ensinava o alfabeto para um jovem chamado Brás. Assim como as demais obras do período, Tio é um romance recheado de segredos em relação ao passado, com situações dramáticas, mistério e muitos conflitos que precisam ser desvendados. E finalmente a obra O Sertanejo. O romance sertanejo é ambientado no sertão do Ceará. A narrativa ora lembra os antigos filmes do Vale Oeste, norte-americano, ora lembra os romances de cavaleiros medievais. O mocinho é o valente Arnaldo Louredo, um corajoso vaqueiro totalmente dedicado a seu capitão mor, Gonçalo Pires Campelo, na esperança de conquistar o amor de sua filha, Dona Flor. A jovem, no entanto, já está prometida a Leandro Barbalho. O vilão é representado pelo desonesto e mau caráter Marcos Fragoso. No momento do casamento, surgem os inimigos de Campelo, ocorre um tiroteio no qual Barbalho acaba sendo ferido. Dona Flor lamenta a morte do noivo, enquanto Arnaldo, com o caminho livre, procura consolá-la. O próximo autor que nós vamos falar um pouquinho é Visconde de Taunay. Gente, Visconde de Taunay, ele era assim um escritor todo primoroso, culto, amante das letras e também da pintura. Ele era todo patriota e ele era um engenheiro. Também foi ex-combatente da Guerra do Paraguai. Ele é muito elogiado pela crítica especializada e a obra Inocência é apontada como a obra que mais ou que melhor caracteriza o romance regionalista brasileiro. Ambientada nos sertões do Mato Grosso, Inocência é a obra mais famosa de Visconde de Taunay. Cirino, fazendo-se passar por um médico, hospeda-se na casa de Pereira, pai de Inocência, uma bela jovem, frágil e doente. Enquanto tenta curá-la, apaixonam-se. Dois aspectos são relevantes na obra: a fiel descrição do ambiente e o conflito vivenciado pelos jovens enamorados. Pela precisão, grandeza de detalhes e verossimilhança nas descrições, afirma-se que o romance apresenta caráter realista, muito embora a trama amorosa seja romântica. Franklin Távora. Franklin Távora é um dos autores mais polêmicos do período. Ele critica muito a obra de José de Alencar, dizendo que a região norte e sul consegue produzir uma literatura regionalista muito mais autêntica do que a região centro-sul. E ele se consagra pela obra O Cabeleira. Mesclando constituição histórica e regionalismo, O Cabeleira narra a vida de José Gomes, cangaceiro célebre, precursor de Lampião. O pai dele faz uma facínora, embora a mãe tenha tentado educá-lo para o bem. Ao final, Cabeleira promete se regenerar, influenciado por Luizinha, um amor de infância, mas acaba preso e enforcado no Recife. Então, pessoal, é isso. O romance regionalista brasileiro, ele é caracterizado por todos esses autores que nós citamos aqui. Se vocês gostaram, deem aí um like no vídeo, se inscrevam no canal para que nós possamos crescer e melhorar a qualidade. Deixem aí comentários, digam o que foi relevante para vocês, sugiram novos temas que nós vamos estar trabalhando. Tá certo? Então, nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau!